Imagine que você está sentado em uma sala fria, vestindo apenas roupas finas. Depois, você ainda será envolvido com panos molhados. Nessa condição, uma pessoa comum começa a tremer e sentir frio rapidamente. Mas alguns monges tibetanos conseguiram permanecer calmos e aquecer seus corpos usando um método especial de respiração e meditação. Em 1981, o cardiologista de Harvard, Herbert Benson, estudou alguns monges que praticavam a meditação Tummo. A equipe dele mediu a temperatura em diferentes partes do corpo deles enquanto praticavam a técnica. O estudo mostrou que alguns monges conseguiam aumentar a temperatura dos dedos das mãos e dos pés em até 8,3 graus Celsius. Isso não quer dizer que todo o corpo deles ficou quente, mas que conseguiram aumentar. A alta temperatura nas mãos e nos pés deles, essas são partes do corpo que normalmente esfriam primeiro quando o ambiente está frio. Em outra demonstração relatada pela Harvard Gazette, havia monges que foram enrolados em panos frios e molhados enquanto meditavam. Enquanto continuavam sua prática, o pano ia secando aos poucos, por causa do calor liberado pelo corpo deles. Mas como eles conseguem fazer isso? Essa técnica é chamada de Tummo. É uma prática avançada de meditação no budismo tibetano. Muitas vezes, ela é chamada de fogo interior, porque quem pratica sente um calor que começa na região do abdômen e se espalha pelo corpo. Aqui são combinadas duas coisas importantes. A primeira é a respiração forte e controlada. O praticante respira profundamente, segura o ar por um momento e contrai os músculos e o abdômen. Isso é chamado de respiração do vaso porque é como encher um recipiente, mantendo o ar dentro do corpo. O segundo é a visualização. Enquanto respira, o praticante imagina que há uma pequena chama logo abaixo do umbigo. Na tradição deles, eles imaginam que a chama vai crescendo aos poucos e que o calor dela se espalha por todo o corpo. Pode até soar místico, mas mudanças reais e mensuráveis já foram observadas no corpo. Em 2013, a pesquisadora Maria Kojevnikov e sua equipe também realizaram um estudo. Eles analisaram praticantes experientes de Tummo no leste do Tibete e os compararam com pessoas que não estavam acostumadas a esse tipo de meditação. Em alguns praticantes experientes, a temperatura corporal central chegou a 38,3 graus Celsius. Isso equivale a uma febre leve, mas não é causada por doença ou exercício físico intenso. O estudo também mostrou que a técnica tem duas partes. A respiração intensa ajuda a aumentar rapidamente o calor do corpo, e a visualização. A visualização e o foco intenso ajudam a manter o calor por mais tempo. Quando participantes comuns tentaram a técnica de respiração, a temperatura deles também aumentou um pouco. Mas eles não conseguiram elevá-la nem mantê-la como quem pratica há anos. Isso mostra que não é apenas uma questão de pensamento. Os músculos respiratórios realmente se movem com força. A frequência cardíaca também muda e a produção de calor do corpo aumenta. Ao mesmo tempo, o praticante usa o foco e a visualização para controlar sua reação ao frio. A ciência ainda não compreende totalmente tudo o que acontece no Tummo. Apenas um pequeno número de pessoas participou dos estudos. Mas uma coisa é clara: através de um longo treinamento, respiração controlada e intensa concentração, alguns praticantes de Tummo conseguem alterar a temperatura do próprio corpo de uma forma que é difícil para uma pessoa comum. Apesar disso, há uma parte do Tummo que ainda não tem uma explicação completa da ciência, e esse é o efeito de imaginar o fogo. Em um estudo de 2013, foi observado que a respiração forte e controlada é a principal razão pela qual o corpo esquenta. Mas também é possível que imaginar claramente o fogo ajude a manter o calor. Ainda não se sabe exatamente como o cérebro faz isso. A intensa concentração pode permitir que a pessoa controle a respiração, células e produção de calor corporal, mas até agora a explicação da ciência ainda não está completa. Saindo dessa habilidade extraordinária, vamos agora para outra tradição tibetana que tem relação com a morte. Isso é chamado de sepultamento celeste ou jator. Para muitos estrangeiros, esse ritual pode parecer assustador ou chocante, mas para alguns budistas tibetanos, isso é uma forma respeitada e normal de sepultamento. Quando uma pessoa morre, normalmente a família reza primeiro, assim como os líderes religiosos. Depois, o corpo é levado para um local designado na montanha,
longe das residências. Lá, o corpo é preparado para ser consumido pelos abutres. Existem pessoas treinadas e especializadas para fazer isso. Eles são chamados de Rogiapa. Eles dividem o corpo para que as aves possam comê-lo mais facilmente. É difícil de entender para quem não está familiarizado com a cultura deles. Mas para eles, quando uma pessoa morre, o corpo já não é mais a própria pessoa. A vida já se foi. Por isso, o corpo pode ser dado como alimento para outros seres. Eles consideram isso como o último ato de bondade. Mesmo depois que a pessoa morre, outras formas de vida ainda podem se beneficiar do seu corpo. Isso também está relacionado a uma crença importante no budismo. Nada é permanente. O corpo envelhece, se deteriora e também desaparece. Por isso, para eles, as pessoas não devem se apegar demais ao corpo físico. Também há uma razão prática para os sepultamentos celestes terem se tornado comuns. Em algumas partes do Tibete, o planalto tibetano é alto, rochoso e muito frio. Em muitos lugares, é difícil cavar o solo porque ele é duro ou está congelado. Também há poucas árvores, então falta madeira necessária para a cremação. Por causa disso, oferecer o corpo aos abutres se tornou uma opção prática. Mas isso não significa que seja a única forma de sepultamento em todo o Tibete. A cremação, sepultamento tradicional e outros rituais dependendo do local, da família e da tradição religiosa. Também existem histórias que dizem que é um bom sinal quando os abutres comem rapidamente o corpo. Mas essa não é a mesma crença em todos os lugares. Há também alguns relatos de que os Rogyapa às vezes conversam ou fazem piadas enquanto trabalham. Para um estrangeiro, isso pode parecer falta de respeito, mas para eles é apenas parte de um trabalho que já fazem há muito tempo. Isso não significa que eles não respeitam os mortos. É só que a maneira deles de ver o corpo e a morte é realmente diferente. É aqui que entra outro importante ensinamento tibetano sobre a morte, e este é o Bardo Todol, mas é mais conhecido no mundo ocidental como o Livro Tibetano dos Mortos. Mas não é simplesmente um livro sobre os mortos. O Bardo Todol geralmente é traduzido como libertação através da audição no estado intermediário. Bardo refere-se ao estado entre a morte e o próximo renascimento. Em algumas tradições budistas tibetanas, acredita-se que isso pode durar até 49 dias. Essa não é uma crença de todos os budistas. Isso faz parte apenas de alguns ensinamentos tibetanos sobre consciência, karma e renascimento. O Bardo Todol é lido em voz alta para a pessoa que morreu ou está prestes a morrer. O objetivo disso é guiar a consciência para que ela não fique confusa ou assustada com as experiências que dizem que ela verá após a morte. De acordo com o texto, a consciência pode ver uma luz intensa, diferentes formas de seres e imagens assustadoras. Mas não se diz que tudo isso são monstros reais vindos de fora. São descritas como formas da mente, experiências consideradas memórias e coisas das quais a pessoa não consegue se desapegar. Por isso, a consciência é repetidamente lembrada de não ter medo. A mensagem do texto é simples. Reconheça que o que você vê vem da sua própria mente, segundo a morte. Isip, ayon sa paniniwala. Quando a consciência reconhece a luz clara e não foge dela, pode alcançar a libertação do ciclo repetitivo de morte e renascimento. Isso é uma crença religiosa. Isso ainda não foi comprovado pela ciência moderna. Alguns também comparam as descrições do Bardo Todol com experiências de quase morte. Há pessoas que quase morreram e contaram sobre uma luz brilhante, uma presença estranha, ou a sensação de estarem separadas de seus corpos. Mas a descrição não é suficiente. Não são semelhantes o bastante para dizer que essas experiências têm a mesma origem. Na ciência, existem algumas explicações possíveis. Isso pode estar relacionado à falta de oxigênio, mudanças no fluxo sanguíneo, liberação de substâncias químicas no cérebro e atividade elétrica incomum enquanto o corpo está em perigo extremo. Isso ainda está sendo estudado. Ainda não há provas claras de que a consciência pode sobreviver separada do cérebro. O Bardo Todol também não foi feito como um registro científico do que acontece após a morte. É um guia religioso que surgiu a partir dos ensinamentos budistas tibetanos e práticas de meditação. O livro ficou ainda mais conhecido no mundo de língua inglesa em 1927. A versão em inglês é baseada na tradução de Lama Kassi Dawasam Duk e foi publicada por Walter Hughes Evans Wentz. O nome, O Livro Tibetano dos Mortos, foi criado para facilitar a compreensão dos leitores ocidentais.
Por causa disso, muitos psicólogos, escritores e pesquisadores fora do Tibete leram este livro. Mais tarde, alguns usaram suas ideias no estudo da psicologia, dos sonhos, da consciência e das experiências psicodélicas. Mas o verdadeiro objetivo do texto é diferente. Para os praticantes tibetanos, isso não é uma história para assustar as pessoas com a vida após a morte. É um guia para enfrentar a morte sem ser escravizado pelo medo e para aprender a se desapegar do corpo, do nome, das memórias e de tudo o que a pessoa costumava chamar de si mesma. Com o passar do tempo, alguns escritores ocidentais usaram o Bardo Thodol de uma maneira diferente. Em vez de ser um guia sobre a morte, eles o usaram como base para o estudo da psicologia e da mudança da consciência. Mas essa não é a utilidade original do texto. Para os budistas tibetanos, isso foi feito para guiar uma pessoa enquanto enfrenta a morte e o que eles acreditam ser o próximo estado da consciência. Além disso, existe outra crença no Tibete que é ainda mais difícil de provar. Ela é chamada de corpo de arco-íris. Isso faz parte do Dzogchen, um ensinamento avançado no budismo tibetano. De acordo com a crença, quando um praticante altamente qualificado atinge o mais alto nível de compreensão espiritual, algo extraordinário pode acontecer com seu corpo após a morte. Disse que o corpo encolhe durante alguns dias até que apenas o cabelo e as unhas restem. Em outras histórias, dizem que ele desaparece e vira luz. Também há relatos sobre corpos de arco-íris. Uma luz estranha, sons e um aroma perfumado aparecem perto do corpo. Mas é importante deixar isso claro. Ainda não existe caso de corpo de arco-íris comprovado por investigação científica independente. A maioria das histórias vem de textos religiosos, praticantes, estudantes e testemunhas. Também não há vídeo claro suficiente, registro médico ou observação científica contínua que comprove que um corpo realmente se transformou em luz. Existem algumas explicações possíveis para essas histórias. O corpo pode ter sido transferido, enterrado ou cremado sem que outras pessoas vissem. O cheiro perfumado também pode vir do incenso que normalmente é usado em rituais. Enquanto isso, a luz estranha ou o arco-íris podem ser causados pela luz do sol, nuvens, chuva ou condições ao redor. Também é possível que as testemunhas se lembrem de forma diferente, especialmente se já acreditam que um milagre vai acontecer. Mas essas são apenas explicações possíveis. Também não podemos provar que foi isso mesmo que aconteceu em cada história. Por isso, a forma correta de relatar é simples. O corpo arco-íris é uma crença importante na tradição Dzogchen. Mas isso ainda não foi comprovado pela ciência. Mesmo sem prova científica, isso ainda tem um grande papel na fé deles. Para os praticantes, isso mostra a crença de que uma pessoa pode se libertar completamente do apego ao seu corpo físico quando alcança o mais alto entendimento espiritual. Existe outra maneira curiosa de como os ensinamentos tibetanos foram preservados e ampliados. Isso é chamado de terma, que significa tesouro espiritual escondido. Isso está fortemente relacionado a Padmasambhava, um mestre budista indiano que foi uma pessoa muito importante na disseminação do budismo no Tibete no século VIII. Na tradição tibetana, acredita-se que ele escondeu alguns ensinamentos, porque as pessoas daquela época ainda não estavam prontas para compreendê-los. Dizem que alguns foram escondidos em cavernas, pedras, templos e outros lugares. Também existe o chamado Mind Terma, onde o ensinamento surge ou aparece na mente de um praticante através de visões ou meditação. A pessoa que encontra ou recebe esse tipo de ensinamento é chamada de Terton, ou revelador de tesouros. A tradição terma é mais forte na escola Nyingma do budismo tibetano. Eles não consideram isso apenas como um documento comum escondido. Para eles, esse ensinamento foi escondido para aparecer no momento em que as pessoas mais precisassem. Mas é difícil provar isso de fora. Quando alguém diz que recebeu um ensinamento antigo em uma visão, não existe um teste científico simples que possa dizer se a afirmação é verdadeira. Isso também pode ser usado de forma indevida. Uma pessoa pode criar seu próprio texto e dizer que é um ensinamento há muito tempo escondido. Por causa disso, nem todos que afirmam ser um Terton são simplesmente aceitos. A comunidade religiosa também examina o caráter da pessoa, seu treinamento, ensinamentos e se a mensagem está de acordo com sua tradição. O terma tem um papel importante no budismo tibetano. Isso oferece uma maneira de surgirem novas explicações, sem dizer explicitamente que toda a religião está sendo modificada. É como uma mensagem antiga que é aberta no momento certo. Dessa forma, a tradição consegue responder:
aos novos problemas, enquanto permanece conectada à sua origem. Saindo dos ensinamentos ocultos, vamos agora para um lugar que muitas pessoas procuraram, mesmo sendo apenas fruto de um romance. Este é o Shangri-La. Geralmente é descrito como um vale tranquilo e escondido no Himalaia. Dizem que aqui as pessoas vivem por muito tempo, longe das confusões, doenças e problemas do mundo. Mas o nome Shangri-La não vem de um antigo mito tibetano. Foi criado pelo escritor britânico James Hilton para seu romance chamado Lost Horizon, lançado em 1933. Na história, Shangri-La é um lugar secreto e pacífico escondido nas montanhas. Ou seja, não há uma base sólida de que exista um lugar real no Tibete que desde antigamente fosse chamado de Shangri-La, mas também não foi simplesmente inventado por Hilton sem nenhuma inspiração. Existe uma crença tibetana sobre os Bayou, ou vales escondidos. De acordo com a tradição, esses são lugares seguros e sagrados que podem ser encontrados por pessoas que estejam preparadas espiritualmente. É possível que histórias como essas tenham influenciado. Relatos antigos de viagens sobre o Tibete também contribuíram para a criação da imaginária Shangri-La. Como o romance ficou famoso, muitos lugares acabaram sendo comparados a Shangri-La. Também houve viajantes e exploradores que procuraram um vale parecido com o da história. Mas não é porque existe um belo vale escondido no Himalaia que ele já é o verdadeiro Shangri-La. O Shangri-La de James Hilton é fruto da imaginação. Os Bayou integram a tradição religiosa tibetana. Essas ideias de paraíso escondido estão relacionadas, mas eles não são exatamente a mesma coisa. De 1938 a 1939, uma expedição alemã liderada por Ernst Schaefer também foi ao Tibete. O grupo era composto por membros da SS e o sistema nazista apoiou a viagem deles. Eles realizaram pesquisas geográficas, zoológicas, culturais e antropológicas. Existem histórias populares que mostram que o principal objetivo deles era encontrar Shangri-La, ou uma civilização ariana mística. Mas a verdadeira história é mais complicada. A expedição envolvia uma mistura de ciência, propaganda, ideologia racial e interesses pessoais. Também não é correto dizer que eles foram lá apenas por causa do romance de James Hilton. Aqui podemos ver como uma história pode mudar à medida que se espalha. Shangri-La surgiu como um lugar apenas imaginado. Mas como na época poucos leitores ocidentais sabiam sobre o Tibete, aos poucos isso foi confundido como parte da verdadeira história tibetana. E até hoje, o nome Shangri-La ainda é usado para descrever um lugar distante, tranquilo e quase perfeito. Não porque foi provado que esse lugar existe, mas porque a ideia que ele representa é muito poderosa. Um lugar seguro longe do caos do mundo, mesmo que só possa ser encontrado nas histórias. O nome Shangri-La tem um apelo tão forte que até mesmo um lugar real o usou para atrair turistas. Em 2001, o governo chinês mudou o nome do condado de Zhongjiang, em Yunnan, para Shangri-La. Isso não prova que o lugar do romance foi encontrado. O nome famoso foi usado apenas para apresentar o local como um belo destino nas montanhas. Mas antes mesmo de o termo Shangri-La ser inventado, já existia uma crença tibetana sobre vales escondidos chamados Beol. O Beol não é simplesmente um lugar secreto no mapa. Segundo a tradição, são vales sagrados destinados a servir como refúgio seguro em tempos de turbulência. Acredita-se que não basta apenas conhecer o caminho. É necessário também que a mente e a fé da pessoa que vai entrar estejam preparadas. Um dos exemplos mais famosos disso é Pemaco. É uma área vasta e de difícil acesso ao redor do rio Changpu, no sudeste do Tibete e nas regiões vizinhas da Índia. É cercada por altas montanhas, florestas densas, rios caudalosos e cachoeiras. Devido à viagem perigosa e difícil, essa região permaneceu pouco conhecida pelas pessoas de fora da região por muito tempo. Para os peregrinos e monges, Pemaco é importante porque é silenciosa e distante da vida comum. Esse tipo de lugar é adequado para longas orações, meditação e viver sem muitas interrupções. Não há evidências de que existam pessoas que não envelhecem ou que tenham o segredo da imortalidade lá dentro. A verdadeira razão pela qual Pemaco é especial é mais simples. Devido à distância e dificuldade de acesso, esse lugar vira um refúgio para deixar o barulho e os problemas do mundo para trás. Mas há outra habilidade de alguns meditadores avançados que realmente foi medida usando equipamentos médicos. Além do aumento da temperatura corporal,
O estudo de Herbert Benson também mostrou que o consumo de oxigênio do corpo pode diminuir significativamente durante uma meditação profunda. Em um pequeno estudo com meditadores budistas avançados, houve um participante que registrou uma queda no metabolismo de 64% em comparação ao seu estado normal de repouso. O metabolismo é a quantidade de energia que o corpo usa para continuar funcionando. Quando ele desacelera, o corpo precisa de menos oxigênio e energia. A respiração e outras funções internas do corpo também ficam mais lentas. Normalmente, isso só diminui um pouco durante o sono. Por isso, foi notável a queda de 64 registrada no participante. Mas é importante lembrar que esse estudo foi pequeno e apenas alguns meditadores experientes foram analisados. Isso não significa que todos os monges ou todas as pessoas que meditam conseguem fazer isso. Também não deve ser chamado de hibernação ou de parecer morto. O meditador ainda está acordado e no controle, e o corpo volta ao normal depois da sessão. O que está claro é que existem alguns praticantes altamente treinados que conseguem diminuir sua respiração e o uso de oxigênio muito além do que normalmente se vê em uma meditação simples. Em 1985, a equipe de Benson também filmou alguns monges que passaram uma noite fria nas altas regiões do Himalaia. De acordo com o relatório de Harvard, eles estavam a cerca de 15 mil pés de altitude e a temperatura caiu para cerca de 0 graus Fahrenheit, ou quase menos 18 graus Celsius. Eles usavam apenas um chale fino, dormiram sobre as pedras e não se amontoaram para pegar calor uns dos outros. No vídeo também não se vê claramente nenhum tremor intenso, isso é impressionante, mas não significa que eles não sentem frio. O corpo deles está acostumado, eles têm um longo treinamento e talvez a respiração, o foco, a postura e a experiência em lugares frios também tenham ajudado. Também não é seguro imitar isso sem treinamento e supervisão médica. O frio extremo pode causar hipotermia, perda de consciência e morte. Benson viu que a meditação pode ajudar no estudo do estresse, ansiedade, pressão arterial, dor e outras condições relacionadas à reação do corpo ao estresse. Mas a meditação não substitui medicamentos, médicos ou cirurgias. Ela só pode ser uma forma adicional de ajudar o corpo e a mente, dependendo da condição de cada pessoa. Existem métodos modernos de respiração, como o popularizado por Wim Hof, que também utilizam respiração controlada e exposição ao frio. Mas não é exatamente igual ao tumo. O treinamento, os objetivos, o contexto espiritual e os métodos de prática são diferentes. Alguns minutos de exercícios de respiração não se comparam a muitos anos de ensinamentos e prática diária em um monastério. Também é importante a relação entre o budismo tibetano e a ciência moderna. Com a ajuda do Dalai Lama e de organizações como o Mind and Life Institute, houve diálogos entre praticantes budistas e cientistas sobre o cérebro, meditação, emoção e consciência. O objetivo desses estudos não é provar que todas as crenças budistas estão corretas. O objetivo é descobrir quais práticas têm efeitos reais no corpo e se elas podem ajudar outras pessoas. O próprio Dalai Lama disse que, se a ciência provar claramente que uma crença budista está errada, ela deve ser mudada. Isso mostra que a ciência e as tradições espirituais não precisam estar em conflito, mas ainda é necessário que os limites fiquem claros. Existem coisas que podem ser medidas, como mudanças de temperatura, respiração e consumo de oxigênio. Há coisas que fazem parte apenas da crença religiosa, como o corpo de arco-íris e as experiências após a morte. Quando essas duas coisas são combinadas como se ambas tivessem sido comprovadas, a história se torna errada e confusa. O verdadeiro valor das práticas tibetanas não está no fato de esconderem alguma magia. O mais importante é o que elas mostram sobre o treinamento da mente e do corpo. Durante muitos anos, eles repetem respiração, foco e meditação até aprenderem a controlar algumas reações que normalmente são automáticas. Mas essa habilidade não é um atalho e não se consegue com um tutorial rápido. A lição mais importante do Tibete não é sobre como fazer milagres. É sobre o quanto o corpo pode mudar quando alguém tem o treinamento certo, tempo suficiente e disciplina para praticar a mesma coisa todos os dias.